Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com o programa É Direito pela página São Leopoldo, Vale do Sino Mais Unida. A gente conta novamente com a presença do Dr. Daniel, história de DVH Advogados. Boa tarde, Dr. Daniel. Boa tarde, Tairone. Boa tarde a todos. Bom, então o tema que a gente vai falar hoje é bem relevante aí para essa semana chuvosa que está aí na cidade e também para a tramitação de alguns projetos aí. A gente vai falar no tema de hoje sobre IPTU e os alagamentos na cidade de São Leopoldo. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Dr. Daniel é sobre os recentes alagamentos. Existe responsabilidade da Prefeitura sobre isso? Sim, existe responsabilidade da Prefeitura. Nos direitos tem a responsabilidade objetiva, que é aquela que aconteceu o fato, tem que fazer a prova do fato e da omissão e que dá o dano, né? E a responsabilidade subjetiva, que tu tem que fazer culpa, etc. Tá? Então, a responsabilidade do poder público é objetiva. Ou seja, aconteceu o fato, tem que fazer a prova do fato e o juiz vai avaliar se tem direito ou não. Existe precedente já na justiça sobre a matéria? Sim, em Esteio existe um arroio Feijó. Então, houve alagamentos lá e se criou a súmula 23 do Tribunal da Juizado de Pequenas Causas, Juizado Especial da Fazenda Pública nas súmulas recursais. Né? O que é súmula? Súmula é o seguinte, tem vários processos, né? Então, vários processos, as pessoas querem dizer que essa caneta Bic azul é vermelha e outros dizem que querem que o juiz declare que a caneta Bic é azul. Né? Aí vai ter juízes que vão entender que a caneta Bic é vermelha e tem juízes que vão entender que a caneta Bic é azul. Aí vai ter que ser feita uma súmula que é um entendimento da maioria que forma a súmula que tem que ser seguida. Então, no caso, nessa discussão da caneta Bic, que é um exemplo só, né? Para vocês entenderem, vai ser a súmula da caneta Bic que vai dizer que a caneta Bic azul é azul. No caso do arroio lá, saiu uma súmula sobre essa matéria. Recentemente no Facebook teve um caso de uma rua na Vicentina, que é a rua de uma creche, até eu só me esqueci o nome ali da creche, mas onde o vereador Lemos fez um pedido de providência em agosto, porque essa rua alaga quando chove e os pais não conseguem levar os filhos na escola, os moradores têm prejuízo, e isso é um caso crônico já de anos. Sim, então o que acontece? Essa súmula 23 das súmulas recursais da Fazenda Pública, ela diz o seguinte: a omissão pela ausência de obras ou falta de manutenção que causa prejuízos, dá o dever de indenizar. Naquele caso, a pessoa perdeu várias coisas e ganhou uma indenização do dano moral de 8 mil. No caso, aqui, em tese, não analisei os fatos, não analisei nada, tese, pelo que eu vi no Facebook. Há o prejuízo para um pai que não pode levar seu filho à escola? Sim. Né? Daqui a pouco ele vai deixar o filho com quem? Vai ver prejuízo ao processo pedagógico do filho também. Então o filho também tem uma indenização. E aí o ofício do vereador ela diz o seguinte: a omissão pela ausência de obras e manutenção que causa e traz prejuízos. Esses prejuízos têm que ser indenizados. No caso lá de Esteio, a pessoa ganhou uma indenização de 8 mil, mas isso vai ter, o juiz vai arbitrar a indenização conforme o caso concreto. O vereador Lemos já faz quase 5 meses que fez esse protocolo, pelo que a gente viu não aconteceu nada. Então, mais uma vez, vem aquela questão do princípio constitucional da prevenção, que se a administração está lotada de processos, o município vai quebrar por tantos processos. Por que o município não faz a prevenção para evitar danos às pessoas que pagam o seu IPTU, que é caro, né? Então, razoabilidade. A razoabilidade é um princípio de direito administrativo que a gente quer que seja aplicado na prática. Isso é aquilo que a gente sempre fala, direito administrativo na prática. Existe algum direito do Daniel sobre isso? Sim, que é o que eu expliquei, o direito à indenização da súmula 23 das súmulas recursais. E as casas de bomba e as chuvas de março, as águas de março? Pois é, então quem gosta de bossa nova tem aquela música do Tom Jobim, são as águas de março, né? Então, mas nós estamos em janeiro, sai, quando vierem as águas de março, né? Em 2015 eu fui lá com o meu amigo Du, lá da Mestre Du, lá da Pairim, porque a casa dele, da Dona Maria de Lourdes, tinha inundado. Aí a gente foi lá na casa de bombas, de 6 bombas, 2 estavam funcionando. Então a gente, dentro do princípio da precaução, se pergunta, até porque não há uma publicidade de como estão as casas de bombas. O princípio da publicidade é um princípio
constitucional, que a gente gostaria de saber como é que estão as casas de bomba. Provavelmente está tudo bem, né? A administração é eficiente, até porque a casa de bomba, quando começa a encher muito a cidade, ela suga as águas para jogar para o rio, para a cidade não ficar alagada, né? Até porque para não precisar aplicar a súmula 23, que a gente falou, né? Então agora a gente vai para o tema IPTU. Quais as novidades, Dr. Daniel, sobre o tema IPTU aqui em São Paulo? Bom, eu conversei com a assessoria do vereador Lemos, não é? Então a gente conversou e aí, em conjunto com a assessoria do vereador Lemos, nós apresentamos os projetos de lei, né, que vão ser divulgados via WhatsApp, via Facebook, via o Facebook do vereador Lemos, acredito que também pela página São Leopoldo Mais Unida. A primeiro é o seguinte, é a modificação do índice, em vez de ser o IGPM, é o IPCA. O que é correção monetária e indexador? Indexador e correção monetária é o seguinte, tem a inflação, sim, então tu tem que repor o poder de compra que a inflação não tirou. Então, o poder de compra ele é reposto por um índice. Então, tem vários índices. O IGPM, que é o índice que vale o dólar, a soja e tal, e o IPCAE. O IPCAE vê a inflação das famílias de até 6, 7 salários mínimos, que é o índice que reflete o mercado, vamos dizer assim, do supermercado, dos alimentos. Qual a súmula do STJ é aplicado? Bom, o que acontece? Nós conversamos e aí a gente chegou à seguinte situação. O artigo 89 da Lei Orgânica diz que o IPTU, os impostos, não pode ter efeito de confisco. Então, os salários das pessoas são corrigidos pelo INPC. O INPC não chega a 10% ao ano. O IGPM chega a 39%, 40% ao ano, né? São 20 e poucos % a mais, isso é confisco, então tá ilegal. Já temos decisões judiciais que dizem que é ilegal o aumento do IPTU de São Leopoldo. Então a gente quer o quê? Usar o IPCAE, que é o indexador das dívidas da Fazenda Pública, para seguir um critério de razoabilidade, né? E fala. Pode falar. Bom, aí tem uma súmula que é do Superior Tribunal de Justiça, a súmula a gente já explicou antes, que é um entendimento que não cabe mais discussão do tribunal, que diz que o IPTU tem que ser pelo índice oficial de inflação. O IGPM não é o índice oficial de inflação. E qual é o índice oficial de inflação da súmula 160? A súmula 160 ela não estabelece o índice oficial de inflação. Nos precatórios, eles colocaram que o índice oficial de inflação seria a poupança. Aí o Supremo, na DIN 4357, 5348, no tema 810, os recursos repetitivos, que é a mesma coisa da súmula, tá? Que eu expliquei da caneta BIC antes, definiu que nos precatórios o índice é o IPCAE. A emenda constitucional 199, a emenda constitucional 109 definiram o IPCAE. Por fim, o STJ, no tema dos recursos repetitivos, no tema 905, definiu que é o IPCAE. Então, se a receita do município é o IPTU, é indexada pelo IPCAE, e as despesas, que são os precatórios, indexadas pelo IPCAE, não é razoável que a receita e a despesa tenham o mesmo indexador? Para mim é. Ou o município visa o lucro em cima dos seus contribuintes. Não é? O lucro do ente público com a inflação refoge ao princípio da razoabilidade. Há algum projeto de lei de algum vereador sobre esse tema do IPTU? Sim, o vereador Lemos, nós construímos juntos 2 projetos de lei. Um sobre o indexador ser o IPCAE e autorizar o senhor prefeito a verificar a correção desses valores pagos a mais e fazer a compensação para evitar processos judiciais com pagamento de custas, honorários, etc., já que eles mudaram as RPVs, dizendo que pela quantidade de processos judiciais o município ia quebrar. Então nós queremos evitar processos judiciais, né? E existe um segundo projeto, vereador Lemos, que vai ser divulgado nas redes sociais,
que limita a correção do IPTU ao índice do IPCAE. Por quê? Como a gente falou, não é razoável que o tributo, o imposto, tenha a natureza de confisco, quer dizer, aumentar 30%, 20% a mais do que a inflação, isso é confisco, é tirar o dinheiro, é tirar o pão da mesa da pessoa, né? Quer dizer, com esse dinheiro a pessoa vai poder se alimentar melhor, ter direito ao lazer e outras coisas que vão movimentar a economia, que a gente sabe que quanto mais dinheiro na mão do Estado, menos a economia se movimenta. Isso, e quanto mais a economia se movimenta, mais se cria emprego e renda e se gera mais imposto. É razoável não ter atitudes preventivas para ações judiciais? Claro que não. Por quê? O princípio da prevenção ele vem do direito ambiental, né? Quer dizer, é razoável que eu tenha uma represa e não faça a manutenção dela, que essa represa vai estourar e vai levar as casas das pessoas abaixo? Não, não é. Então é a mesma discussão em relação aos impostos, em relação à adequação da correção dos impostos, a correção dos impostos a súmulas já pacificadas pelos tribunais superiores. Ou vamos falar, não, mas isso não nos interessa, vamos chutar para frente e aí vai tudo para 2029, o próximo prefeito que se ferre. Tudo bem, e aí o que vai acontecer? O orçamento vai ser um orçamento X para fazer as despesas e vai ter vamos dizer que vai ter 100 de receita, e aí vai ter 90 para pagar processos judiciais, e aí o município cada vez vai se enfogueirar mais, por quê? Por causa de processos judiciais. Que tipo de cidade a gente quer? Né? Então o tipo de cidade também tem que ser visto sobre isso aí. Né? Então a gente quer fazer essa reflexão com vocês. Então a gente foi para o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje, e o quadro Mito ou Verdade de hoje é: a responsabilidade civil dos vereadores por projetos de leis votados, sim ou não? Sim, existe um precedente do Supremo Tribunal Federal que, verificando o caso concreto, consideraram responsáveis os legisladores. Tá? Então não existe a irresponsabilidade absoluta dos vereadores. Os vereadores também são responsáveis por isso. Bom, então eu quero agradecer mais uma vez a você que acompanhou o programa Direito até aqui. Agradecer mais uma vez a presença do Dr. Daniel, história DVH Advogados. Muito obrigado, Dr. Daniel. Obrigado, Tairone. Obrigado a todos. Então até a próxima sexta-feira, às 16 horas, com mais um programa Direito pela página São Leopoldo, Vale do Sino Mais Unido.